Gravando. Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é Marlene, do RS11 Presidente Prudente. Estou atualmente como diretora do planejamento e estou nessa reunião hoje, né? Nós convidamos vocês para participar dessa reunião hoje. Um dos principais intuitos, né, é a gente retomar, né, as nossas falas, retomar as nossas atividades. A gente sabe que todos vocês estão em atividades, mas o Departamento Regional de Saúde estava há um tempo sem um articulador específico, né, ou um interlocutor específico. Então, eu estou agora, neste momento, apresentando a Fabiana, que está aqui do meu lado, a nova interlocutora do programa Agita São Paulo, do DRS11. Então, todas as questões relacionadas ao programa Agita, vocês podem estar se reportando, então, à Fabiana, tá? Então, ela vai estar respondendo pelo programa de agora em diante. Eu estou dando um apoio técnico para ela, no que for necessário, e estou nos grupos aí também, participando junto com vocês, né, nos nossos grupos do WhatsApp, e a gente vai se falando, então, vai se comunicando, tá? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Fabiana, para ela falar um oi para vocês aí. Boa tarde, meu nome é Fabiana, eu trabalho no Núcleo de Processamento aqui da RS11. Sejam todos muito bem-vindos. É a nossa primeira reunião. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Júnior, por estar participando com a gente também, pela oportunidade. Então, aí agora, né, como nós havíamos combinado, né, essa nossa reunião de hoje vai ser uma reunião rápida, para a gente estar matando a saudade aí, revendo vocês novamente, e conforme nós combinamos, né, nós solicitamos que alguns municípios falassem um pouco, apresentassem um pouco sobre o que tá sendo feito, né, nesses tempos de pandemia. A gente sabe o quanto que está sendo difícil vocês realizarem o trabalho de vocês, né, enquanto interlocutores do Agita, tá? Então, nós colocamos aí na nossa pauta a apresentação, né, de experiências de 2 municípios, né, Junqueirópolis e Presidente Prudente. Então, a gente pede para que Prudente, né, já inicie a sua apresentação, e em seguida, tá, a Juliana de Junqueirópolis também vai ter a palavra, tá bom? É com você, Juzi. Vamos lá, meninas. Então, Fabiana, para de compartilhar sua tela, por favor. Isso, e aí agora vai você então, Juzi, por gentileza, stop. Isso. A gente vai no share screen. Muito bem, clica na taça e seja feliz. Essa tacinha aí embaixo. Ok. Todos veem e me ouvem? Super bem. Boa tarde, então, a todos. Tenho vontade de estar, né, pessoalmente, mas, infelizmente, Ô, Juzi, vou te dar uma sugestão, por favor. Para você não travar, Jusiane, faz um... Oi? Como você está compartilhando tela, é capaz que a sua internet não consiga fazer tudo. Então, oculta a sua imagem. Deixa a gente ficar só com a sua voz e com a sua apresentação. Sabe onde você acionou e desacionou o microfone? Aciona a sua imagem. Deixa a gente parar de te ver e ficar só com a sua apresentação. Ó, eu não estou achando. então, ó, você está me vendo, não está? Agora você está me vendo. Isso. Agora eu vou clicar e vou parar de vocês me verem, para a internet ficar um pouco mais leve. Então, desabilita a sua imagem, para a sua voz ficar mais nítida. Onde que desabilita, Júnior? A gente não está achando. É que o negocinho que aparece embaixo... Isso, a sua imagem, como se fosse uma câmera. Não, esse aí que você apertou é do microfone. Você precisa desabilitar a sua câmera para a sua internet ficar um pouquinho mais leve. Eu tenho que falar de você, Josiane, e sua amiga. Deve ter uma câmera. Isso, agora vai. Então, vamos lá, então, gente. Aqui em Presidente Prudente, apesar da cidade ser grande, a gente só tem duas equipes de NASF, né?
E apenas uma equipe de NASF tem o educador físico e a fisioterapeuta, que são 2 fisioterapeutas e um educador físico. E nós que somos responsáveis por estar dando conta da promoção da atividade física aqui no município na saúde, certo? Bom, em março a gente suspendeu as atividades, né, coletivas que a gente estava realizando, e também a gente cancelou, infelizmente, o agito, que já estava todo programado para o dia 5 de abril. E o que aconteceu? A gente, na verdade, nós ficamos totalmente perdidos, a verdade é essa. A equipe inteira, a gente ficou sem saber o que fazer, foi uma semana bem complicada, que a gente estava meio deslocado ainda. Mas o que aconteceu? Nisso, os funcionários da saúde, eles ficaram muito com medo, ansiosos, então, assim, gerou nos funcionários um pânico, na verdade, nos profissionais de saúde. E a coordenação pediu para nós um apoio, o que a gente poderia estar ajudando. Então, foi feito o plano de contingência do município, e a gente auxiliou na capacitação desses profissionais, porque os agentes comunitários, eles não pararam de fazer as visitas domiciliares. Então, a gente fez umas palestrinhas sobre imunidade, fortalecimento da alimentação para os tempos de pandemia, e eles iam passando isso para a população, e a gente passou isso para os funcionários. A gente também fez as ginásticas laborais com eles, para ver se eles melhoravam um pouquinho, e também algumas auriculoterapia, a gente trabalhou com eles. Então, assim, no primeiro momento, a gente focou nos profissionais de saúde. Estão dando para me entender? Super bem. Por conta dessa demanda da saúde mental, né, desse medo instaurado nos profissionais, a Secretaria de Saúde Mental convidou a gente para participar de um projeto da saúde mental, que chama Convite à Vida. Então, através desse projeto, a gente fez vídeos, todos os profissionais da equipe do NASF, nós fizemos vídeos falando a respeito da atividade física, da alimentação adequada, de alongamento, de como controlar a ansiedade através de vídeos. E esses vídeos foram disponibilizados nas redes sociais e também na nossa plataforma que a gente tem da Secretaria da Saúde. E também, juntamente com isso, a gente foi implantando as videoaulas que a gente foi passando para os pacientes, porque nos grupos que a gente já tinha grupos de WhatsApp com os pacientes aqui, os 7 grupos que a gente trabalha, então a gente tinha uns 7 grupos de WhatsApp, e a gente já vinha tendo contato com eles, e através do WhatsApp, do Facebook, a gente começou a postar os vídeos para que eles fizessem em casa. Os vídeos também não são só da atividade física, são além do alongamento e tudo mais, são também de nutrição, do psicólogo. Então, assim, eu também busquei fazer vídeos adequados para o público que eu tenho, tá? Que é maior de 60 anos, que é o pessoal da terceira idade, e incluindo ginástica, força. Então, eu tentei trazer algumas coisas diferentes para eles. A gente não fez outro tipo live, porque esse meu público, eles malemar têm o WhatsApp. Na verdade, alguns têm o WhatsApp por conta do grupo. Então, assim, seria que meio... Se eu falar assim, eu vou fazer uma live, acho que não teria... Eles não iriam ver, na verdade, esse meu público, porque eles não têm essa tecnologia. O máximo que ele consegue é o WhatsApp. Então, eu consegui alcançar eles através do WhatsApp, nem tanto pelo Facebook também. Então, assim, é através do WhatsApp também que eles me dão um retorno. Estou fazendo, eu estou gostando, passa mais daquele jeito, que eu achei melhor fazer dança. Então, é assim que a gente está trabalhando.
E claro que e eles perguntam, a maioria pergunta, quando vai voltar a atividade presencial e tudo mais? Mas aí a gente não tem previsão. Eu coloquei aqui porque o nosso município está numa situação bem difícil. Esses dados foi aí do dia 23, tá? Então, mais de 500, de ontem, né? De mais de 400 casos confirmados. Então, assim, agora que está o pico, então agora que a gente está mais preocupada ainda. Mas a gente incentiva eles, através das redes sociais, a fazer a caminhada, tomando todos os cuidados. Mas a gente está tendo que se reinventar, na verdade, e procurar fazer um trabalho que eles consigam fazer. Também não adianta fazer uma coisa que eles não vão fazer. Então, a gente está tentando fazer alguma coisa para que eles realmente façam. Em casa, né? Com segurança. Certo? Acho que era basicamente isso, gente. Que era uma apresentação bem rápida mesmo, aqui os profissionais todos envolvidos no projeto, todos gravaram um vídeo para colocar para os nossos pacientes da atividade física, porque a gente entende que a saúde, ela não é só da atividade física, ela é saúde mental, né? E com certeza não só o corpo, a gente está em jogo aí, as pessoas estão aqui mais adoecendo mentalmente também do que outras coisas. Certo? Very good. Legal, Josiane. Obrigada pela sua apresentação. Obrigada, parabéns. Aperta o stop share para mim, para a gente voltar a se ver. Lá embaixo, perto do verde, tem um botãozinho que abriu do lado, chamado assim, stop share. Aí. Achou, Josi? Vocês estão conseguindo me ver? Não, ainda não, porque você não parou de compartilhar. Stop share. Agora. Aí sim. Bom, então, agora a gente passa a palavra para a Juliana, né, do Junqueirópolis, para ela também passar um pouquinho para nós agora, um pouco das experiências dela durante essa pandemia também. Juliana, é com você. Ok, galera, boa tarde a todos. Eu vou complementar aqui o que a Ju falou. O momento está piorando, né? A gente achou que a gente fica esperando naquela. Semana que vem vai liberar, na outra semana vai. E aí a gente está nessa aí já há mais de 3 meses. Aí há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, a gente teve uma reunião aqui de equipe e a gente teve uma ideia de estar executando lives de atividade física diária para a nossa população. Claro que a gente não vai conseguir pegar 100% dos nossos alunos, igual a Ju falou, a maioria dos nossos alunos, o público-alvo, são os idosos, acima de 60 anos. Nem todos têm acesso ao Facebook, né, às redes sociais. Muitos deles têm, sim, o WhatsApp, e alguns sabem mexer no Face. Antes um pouquinho da gente ter essa ideia da live, logo na primeira semana, quando foi interrompidas as nossas atividades, a gente baixou vários vídeos da internet mesmo, pelo YouTube, de exercícios para todo idoso, qualquer um que está fazendo em casa. Então, a gente baixou vários. Aí, como nós temos os grupos de atividade física no WhatsApp, eu tenho meu grupo, o professor Pedro tem o dele, o professor Tiago tem o dele, cada um tem o seu grupinho. Nós enviamos vários vídeos de atividade física para as pessoas estarem fazendo em casa, se adaptando com os materiais que tem em casa. Porque não é todo mundo que vai ter uma bola suíça em casa, vai ter um halteres, um colchonete, mas a gente explicou como estar adaptando essas atividades, para não parar, não poder ficar parado, fazer pelo menos os alongamentos diários. Aí a gente viu assim, que o pessoal até foi no começo, mas estava precisando um incentivo maior ali, eles precisam de nós, né? E como não tem a nossa presença pessoal ali, por conta do Covid, a gente pensou, bom,
não, nem que a gente não pegue 100% dos nossos alunos com as lives, mas a gente pode pegar um outro público. Um público mais novo, um público que está em casa, o pai, a mãe, no caso, está em casa com os filhos, pode colocar os filhos para fazer também. E a filha pode ali chamar a mãe que mora em casa, que fazia atividade com a gente, e poder fazer também. E deu certo, a gente está entrando no segundo mês, finalizando o segundo mês de lives diária, e nós estamos tendo muito acesso, está muito legal. A gente começou com uma live no dia, a gente faz pelo Facebook, através da página da Diretoria Municipal da Saúde de Junqueirópolis. Mandamos solicitações das pessoas seguirem a nossa página, curtir. Mandamos nos grupos do WhatsApp de manhã e à tarde, lembrando, hoje live da atividade física, às 9 horas com a professora Juliana. À tarde, live às 13h30 com o professor Pedro e Tiago. Então, a gente avisa nos grupos, até assim, eles já acostumaram agora com os horários, mas a gente está sempre lembrando. E é todos os dias mesmo que a gente faz, segunda a sexta. Tá dando super certo. A gente tem, assim, mais de 2.000, 3.000, 4.000 visualizações na hora ali dos exercícios. A gente tem mais de 2.000 pessoas alcançadas ali naquele momento. Nosso município é 20.000 habitantes. Então, a gente acredita que está tendo um bom resultado. Não sabemos se todos fazem, mas a gente faz a nossa parte. E, assim, tem alguns alunos nossos que mandam até vídeos nos grupos do WhatsApp, falando, Ju, eu estou fazendo, eu estou acompanhando. Tem pessoas que até compartilharam no Facebook, marca nós, professores, falando, Ju, eu estou fazendo. Professor Pedro, eu estou fazendo. Então, assim, a gente está conseguindo pegar um público até diferente do que a gente era acostumado a fazer diariamente nos nossos grupos ali na parte física, né? Contato com as pessoas. Eu acredito que essa pandemia veio para trazer coisas novas para a gente mesmo. As lives está muito legal. A gente até comentou aqui, eu e os meninos essa semana, que a gente poderia continuar as lives, mesmo depois que voltar tudo ao normal, permanecer umas 3 vezes por semana ou mais, todo dia um horário, de manter as lives. Ficou muito legal mesmo, assim, o pessoal participa, compartilha. Esse, assim, é a nossa experiência que a gente está tendo. Nós não fizemos nada com os funcionários, até porque, assim, esse negócio de não ter contato, né? As pessoas não... A gente não pensou nos funcionários em questão, igual as meninas fizeram a laboral. Nós temos muita dificuldade aqui em questão da ginástica laboral com os funcionários. Eu estou há 11 anos aqui e a gente só no início que foi legal. Depois as pessoas não participam de jeito nenhum. Nós temos muita dificuldade em questão de ginástica laboral com os funcionários. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que ficar naquela insistência com eles, e aí acaba ficando um clima chato, sabe? Aí a gente acaba sendo desmotivado por eles, a gente evita chamar as pessoas para fazer por conta disso. Fica um clima muito chato, as pessoas não querem. Então, assim, a gente acabou desistindo. A ginástica laboral, não sei se futuramente pode mudar a questão, não sei o que pode ser mudado, mas até o ponto agora a gente parou com a ginástica laboral. A gente está pensando nas lives agora, partimos para as lives, que o negócio está dando certo, pelo menos no nosso município está dando certo, a gente vai continuar. Nós só não temos assim, não sabemos ainda como que será essa produção pelo ESUS. A nossa coordenadora aqui, a Leila, fez até uma pergunta lá, mandou para o pessoal que mexe com o ESUS, sobre como que a gente vai poder lançar, né? Porque nós temos que ter produção. Eu não posso lançar lá no ESUS uma atividade coletiva, sendo que a gente não fez uma atividade coletiva, né? Então, é isso aí, galera. A nossa experiência é essa. Só para falar aqui, nós temos, no momento, até hoje, a atualização do nosso município, nós temos 32 casos confirmados. Em isolamento domiciliar, nós temos 4 pessoas. Hospitalizados, temos 1. Curados, 26 e 1 óbito. Esse é os nossos dados aqui do município. Até hoje foi atualizado às 7h30 da manhã. É isso aí, galera.
Obrigada, Ju, pela sua apresentação, tá? Pelos dados que você trouxe para a gente aí da sua região, né, do seu município. E a gente pede para você não desanimar, né? Essa questão aí da dificuldade que você está tendo com os funcionários, né? Assim, você está tendo essa facilidade de fazer esse acompanhamento com os grupos, né? De fazer as lives, o pessoal tá aderindo bem, muito bacana isso, né? Mas não desiste aí dos funcionários. Aqui no Departamento Regional de Saúde também a gente encontra essa dificuldade também, da adesão, né? A maioria das pessoas não querem aderir, né? E agora que essa fase que a gente está vivendo dessa pandemia, aí que as pessoas aderem muito menos, né? Principalmente por conta da gente não poder ter nenhum tipo de aglomeração, então a gente fica bastante restrito em fazer qualquer tipo de atividade, né? Porque qualquer coisa que a gente pensa em fazer, tem que fazer junto, tem que estar em algum lugar, aí você tem que pensar no ambiente, no espaço, você tem que pensar na higienização, aí as pessoas estão com aquela distância mínima, então a gente vai se deparando com várias dificuldades, né? Mas a gente não pode desanimar, né? Ju, só uma pergunta. Vocês são quantos professores? É você e mais um professor? Desculpa, gente. Quem que está perguntando? Fabiana. Ô, Fabiana, desculpa, eu não falei. Nós somos em 4 professores. Ah, legal. É que, assim, pela saúde aqui, nós somos em 3. Aí temos a Zezé, que ela é pelo CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso. Como fica aqui bem próximo do centro aqui onde a gente fica, então nós temos uma parceria com o CCI, aí a gente acaba ficando com 4 profissionais para dividir para os 8 PSFs que a gente tem no nosso município. Ah, legal. Bacana, obrigada, Ju. Obrigada. De nada, meninas. Júnior, você quer falar alguma coisa? Vamos lá, eu tenho um monte de coisa para falar, né? Vamos tentar trazer algumas soluções para vocês, tá bom? Primeiro, eu quero muito agradecer o convite. Fabiana, é realmente um prazer estar com você. Dizer para você que o desafio que você tem é enorme, porque todas as interlocutoras da regional de Presidente Prudente mandaram muito bem, mas eu estou aqui, sou seu parceiro, estamos juntos, até porque a minha estreia no programa Agita São Paulo foi quase que culminante com a estreia da Marlene, então nós somos parceiros de início de programa. Acho que nós começamos com 10 dias de diferença. Eu cheguei 10 dias antes e logo a conheci. Então, aprendemos muito juntos. Presidente Prudente é uma região que gosto muito. Geralmente é a primeira DRS que eu vou, até porque o peixe daí é maravilhoso. Não vejo a hora de passar isso e eu poder voltar a Presidente Prudente, que não faz frio. E como eu gosto de calor, então tá tudo certo. Mas nossa conversa aqui hoje, a gente vai trazer algumas soluções para vocês. Então, primeiro, eu tenho uma série de coisas para apresentar para acalmá-los, tá? A gente entender um pouquinho o que é esse Covid. Então, nós, enquanto profissionais da área de saúde, precisamos ter uma calma em relação a uma coisa. Lembrar que o Covid é uma doença infecciosa, vai passar. Nós estamos fazendo, talvez a gente não esteja se isolando da maneira adequada, mas vai passar, né? E aí eu acho que o nosso grande desafio hoje, que é uma coisa que a gente tem amadurecido na coordenação, é que o que nós vamos fazer com esse nosso paciente que é crônico. Então, a nossa reflexão é essa. O que nós vamos fazer com as doenças crônicas, visto uma doença infecciosa? Então, na verdade, a gente vai precisar se capacitar. Então, mas antes de eu falar da parte técnica, Fabiana, depois em algum momento a gente vai ter que conversar, porque ela falou do trabalhador, e a gente acha que tem que dar continuidade a algumas coisas com os profissionais do DRS. Então, em algum momento, a gente foi aí, fez uma avaliação com os funcionários do DRS, eles solicitaram que gostariam de receber essa informação de atividade física por 3 mecanismos diferentes, e eu acho que ficou faltando só uma etapa, mas isso eu vou conversar com você, anota aí, na reunião de colegiado. Na reunião de colegiado, quando a gente fazer pelo Zoom, você fala, Júnior, eu preciso entender onde parou a intervenção com os funcionários do DRS 11, só para depois a gente não perder isso. Junquerópolis, já vou dar a solução para você. Ju, você vai ter que assistir a essa mesma reunião que foi feita em Araçatuba, já está disponível no portal.
e lá tem todas as orientações do Ministério de como vocês vão fazer esse relatório de presença. A menina já ligou para o Ministério, já foi atendida, então se você ouvir a fala dela, já tem todo o passo a passo. O Ministério bateu palma porque fez videoaula, então acho que você vai ter que ouvir essa fala. O NASF é NASF de Brejo Alegre, tá? Então na reunião de DRS2 de Araçatuba ela fez essa fala, de como foi o contato do município com o Ministério. Bom, primeiro eu quero muito agradecer esse carinho, mas eu tenho algumas reflexões para a gente fazer. Eu vou fazer uso da fala de maneira bem pontual, e não vai ser nenhum treinamento, é só apresentar para vocês algumas coisas, de algumas soluções que talvez a gente consiga, enquanto coordenação do programa Agita São Paulo, levar até vocês, tá bom? E aí, eu vou pedir para vocês fazerem o uso da fala no final da minha apresentação, para a gente conseguir eu conseguir ser bem pontual e o mais didático possível, tá bom? Então, o que eu preciso, neste momento, falar com vocês? Primeiro, agradecer muito a Marlene, a apresentação, o cuidado que ela tem com as interlocutoras dela. Assim foi quando ela trouxe a Gia, agora a Fabiana, que seja muito bem-vinda. A Fabiana já está no grupo de WhatsApp, então esse grupo de WhatsApp eu acho que a gente pode utilizar como ferramenta para se atualizar de uma maneira um pouco mais permanente e não só pontual. E eu vou apresentar para vocês as sugestões de coisas que eu acho que vocês poderiam utilizar para melhorar o discurso, visto que nós somos profissionais da saúde passando por um momento de pandemia, tá? E trago para vocês, então, todas as evidências científicas que poderia ter da prática da atividade física, o que a gente chama de estilo de vida e o que a gente já sabe em relação a esse coronavírus. A conclusão que a gente chegou é que o coronavírus vai passar e o sedentarismo vai ficar. E aí eu acho que o nosso grande receio neste momento, gente, é lógico que neste momento a crise é sanitária, né? Nós estamos falando de uma coisa infecciosa. Mas a reflexão que a gente precisa fazer é o que nós vamos fazer com esse nosso paciente que é idoso, diabético, hipertenso, cardiopata, se já não era fácil prescrever atividade física, alimentação saudável e todas as questões de saúde mental, já não é tão fácil intervir nessa população. E a única coisa que a gente chama atenção é que se nós não tivermos uma ação pontual e muito bem estruturada para que durante esse processo de isolamento físico, e aí depois a gente tem que também entender, uma coisa é isolamento social, né? Eu vi uma reportagem que depois eu até mudei a minha palavra. Isolamento social sempre teve, né? Quem tem muito dinheiro provavelmente não esteja sofrendo tanto com a crise. Tem o seu personal por videoaula, tem outras informações. E aqueles que não têm são geralmente aqueles que mais vão sofrer. Não conseguem mais ir à aula de vocês, ir aos grupos estruturados de alimentação saudável. Então, acho que a nossa fala deveria ser isolamento físico, social não, né? Então, a gente tem que criar nesse momento uma estratégia que a gente consiga estar presente na vida desse nosso usuário, mas fisicamente. Então, o isolamento ele é físico, ele não é social. Esse é o entendimento que a gente tem trabalhando com todos. Bom, o que eu queria deixar claro para vocês? Nós criamos alguns manuais que estão no portal. Então, se vocês precisarem, em algum momento, de um norte, de uma luz, de entender por que não condenar essa população ao sedentarismo, durante esse problema de quarentena, nós construímos com a Secretaria o que a gente chamou de um draft, né, de um manual bem estruturado, pactuado, chamado Quarentena Sim, Sedentarismo Não. Então, está lá no portal, logo na parte inicial, toda a argumentação e a tradução de diversos artigos e de diversos posicionamentos da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério, da OPAS, da OMS e da ONU. Nós traduzimos, deixamos de um jeito mais abrasileirado, mais com a cara do Agita, para vocês consumirem. Segundo, gente, o que é essa pandemia? Então, se a gente lembrar que esse coronavírus é uma infecção, a gente precisa lembrar e voltar nas aulas de fisiologia e lembrar que o exercício, a atividade física, é o único remédio que a gente tem atual.
Porque se eu sei que a atividade física é aquela que vai melhorar a minha imunidade por melhoras de condições, principalmente de radicais e hormônios que vão me proteger, né, em relação a qualquer vírus, incluindo o Covid, nós vamos precisar voltar à aula de fisiologia, né, fisiologia do exercício mesmo, e lembrar daquela resposta pró-inflamatória. E aí, o que a gente fez? Para deixar já mastigado, nós fizemos 2 vídeos que eu espero que vocês utilizem ele. E se vocês não utilizaram, que vocês me mostrem e me falem, tá? Se vocês estão tendo dificuldade. Esses 2 vídeos, em especial, a gente pediu para um médico fazer. Então, o médico da equipe é o Dr. Vitor. Então, nós trabalhamos uma equipe multidisciplinar. Então, para acalmar todo mundo, nós temos 2 vídeos. Esses 2 vídeos estão no grupo do DRS 11, que eu já enviei isso em março. E eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo. E estou só aqui reforçando que a gente tem todo o aspecto fisiológico embasado do porquê não condenar esse pessoal ao sedentarismo nesse momento de quarentena. Porque seria, no mínimo, uma estratégia não inteligente. Porque se esse paciente é crônico e ele vai inflamar porque ele está com a mobilidade reduzida, se não vier um exercício com uma que a gente chama de dose e resposta, vai ficar muito difícil. Mas toda a explicação está aqui com o Dr. Vitor e eu espero que vocês utilizem, e isso também está no portal. O que a gente fez? A gente colocou alguns outros posicionamentos. Então, esse aqui é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aonde a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia faz, olha, gente, a melhor coisa nesse momento de isolamento social é, primeiro, uma dieta adequada, um sono regular, a atividade física, porque o que a gente já está projetando? Se essa população realmente já vai ter uma redução do nível de atividade física, a gente já está esperando um aumento muito expressivo das doenças cardiovasculares, principalmente por os acidentes vasculares encefálicos. Então, a gente está só tentando que, é lógico, uma morte é muito triste e acho que toda morte tem que ser, eu acho que, sentida. E todos nós, vocês imaginem aqui em São Paulo, né, como que a gente não passou por tudo isso, vendo tantas pessoas morrer, mas a gente também precisa lembrar, que a maioria dos serviços estão todos indo para o Covid. Então, se tudo está suspenso, tudo que era eletivo está suspenso, a gente precisa garantir que essas pessoas não tenham, não estejam tão acometidas e piorando a sua situação enquanto vivem com essas doenças crônicas. O que a gente fez? A gente também traduziu todos os protocolos do American College, né? Eu acho que a gente fez um bom trabalho de tradução. E aí eu trago para vocês a primeira coisa. Eu não sei, o presidente Prudente falou muito bem, e aí agora eu estou tentando fazer uma reflexão eu aqui mesmo. Nossa, o quanto que presidente Prudente talvez seja diferente de Junquerópolis. E isso precisa ser debatido entre a equipe. Então eu vou pegar um exemplo de presidente Prudente. Presidente Prudente, talvez nesse momento, por ser o maior município da região, seja impossível a gente pensar numa aula estruturada, mesmo que for individual. Mas eu não sei se Junquerópolis não vai ter que fazer, como alguns outros municípios menores já estão fazendo, que é montar aulas já pensando individuais. O que é uma aula individual? A Juliana vai dar aula para os 111 sozinhas? Não, olha, eu quero que a senhora saia de máscara e que saia sozinha para dar uma volta no seu quarteirão. Visto que essa pessoa já está indo ao mercado. Então, essas são reflexões que eu estou fazendo aqui, e pensando nos outros municípios que são menores, e talvez vocês discutirem que, gente, assim que essa pandemia passar, nós não vamos voltar diretamente para a aula. Então, a gente vai ter que pensar em aulas individuais ainda, para depois a gente ir juntando aos poucos até a gente conseguir voltar a essa normalidade. Eu já trago para vocês o primeiro artigo que trouxe sobre perdigoto, e se essas pessoas precisarem andar. Então, vocês estão entendendo? Eu já estou discutindo lá na frente. Quando essas pessoas precisarem... Oi? Você está fazendo a apresentação? Porque a gente não está vendo nada. Você está fazendo a apresentação? Porque a tela está parecendo preta para a gente. Deixa eu voltar aqui. Então não tem apresentação. Então, ele tá fazendo a apresentação, mas não aparece. Um minutinho só. Deixa eu voltar aqui, então. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Não. Não, está aparecendo tudo preto.
Vocês estão me vendo agora, né? Sim. Perfeito, vamos tentar de novo. Obrigado, viu, Má? Para mim eu estava voando. É porque eu tive a impressão que você estava falando alguma coisa que você estava apresentando, mas não aparece para nós. Entendi. Aparece agora para vocês? Não. Não, continua preta a tela. Assim que vocês verem, vocês me avisem, por favor. Tá. Não apareceu ainda. Agora sim. Perfeito. Então, vamos lá. Agora estamos vendo. Perfeito. Então, a gente já pensando lá na frente, a gente já tem alguns artigos que foram já realizados por países que passaram por esse período de pandemia. Então, a gente já tem alguns protocolos já estabelecidos, até de distância para que essa atividade física ela ocorra, né, de maneira um pouco mais adequada. O que eu voltei para falar eu queria muito que vocês olhassem esses dois vídeos que estão no portal e depois eu vou mostrar. Estava falando da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a própria sociedade solicita que dieta, sono regular e atividade física, e principalmente evitando a exposição ao tabagismo e ao álcool, seja tópicos fundamentais das falas. E eu estava falando aqui deste trabalho, eu gostei muito, porque ele fala basicamente de perdigoto, né? Do quanto que ao falar, ou ao respirar, ou ao correr, poderia transmitir. Então, tem alguns gráficos claros, e esse estudo foi feito por imagem, e ele já deixa, olha, a primeira coisa, se essas pessoas forem fazer caminhada, então anotem aí vocês, nunca na vida, até isso ficar totalmente regular um atrás do outro. Então, a gente sempre vai andar ou correr sempre um ao lado do outro. Eu acho que isso diminui muito a contaminação. A próxima coisa tem espaços, tá? Então, se eu for caminhar, eu tenho que ficar 4 metros de distância entre as pessoas. Correr ou pedalar 20 metros é o mínimo recomendado. Bom, e aí a gente tem que falar dos benefícios, né? Aí a gente falou de abdominal, polichinelo, vocês trouxeram aulas já prontas, vocês estão trazendo. E aí eu acabei, a gente foi olhar algumas coisas que já tinha na literatura para ir trazer uma coisa científica, e a primeira coisa que a gente precisa pactuar. Bom, a maioria dos grupos de atividade física são todos eles para atender o pessoal da terceira, quarta idade. Sabendo que essas pessoas já estão passando por processo de sarcopenia, se nós não tivermos exercícios resistidos para fazer em casa, de agachamento na cadeira, usando o saco de açúcar, arroz, e aí vocês podem ter diversos exercícios que eu acho que vale a pena a gente ter acesso, eu vou mostrar para vocês como ter. A gente precisa lembrar que essa perda já é um processo inflamatório, e se essas pessoas continuarem sedentárias, mesmo não conseguindo ir para a aula de vocês, a gente vai ter supressão e síntese de proteína, ou seja, acelerar esse processo de sarcopenia. Isso vai afetar a homeostase da glicose. Nós vamos ter mais pessoas que vão reduzir a resistência à insulina e, principalmente, gente, se essas pessoas estão ficando sedentárias dentro de casa, obrigatoriamente elas vão perder a condição cardiorrespiratória. E se eu perco a condição cardiorrespiratória, começo a respirar mal, talvez se eu tiver contato com esse vírus, pode ser letal. Então, essa atividade física, lembrem vocês, a gente não está falando só de prevenção e de promoção, nós estamos falando de tratamento mesmo. E aí, acho que tudo tem
que está muito claro e vocês embasadas cientificamente para isso. Bom, saber que a atividade física reduz a gravidade do Covid, porque se eu tenho esses músculos ativos, eles vão melhorar a resposta imune de inflamação. A atividade física reduz, né, todas as pioras de comorbidades e, principalmente, ela reduz o risco de morte por Covid. A atividade física auxilia no estresse mental, na ansiedade, na depressão, que são, acho que a fala de algumas de vocês, preocupada com a saúde mental. E, principalmente, na aula de fisiologia, que a gente não poderia ter faltado, é que a atividade física reduz o desequilíbrio do cortisol. E se a gente lembrar do cortisol, o cortisol é aquele hormônio que a gente chama do estresse, né, que me levaria ao risco de depressão e, principalmente, é aquele hormônio que regula a resposta imune. Então, a gente vai precisar ter a nossa fala e esse discurso. Bom, a ICSP, junto com a Unesco, também fez todo um normal. Gente, se nós estamos com medo de prescrever exercício, porque a gente não consegue ver a intensidade, a correção, eu vou lembrar lá atrás. Nós prescrevemos, talvez, atividades em casa, são atividades físicas. Sabe quantas pessoas vão morrer porque vocês estão dando exercício com as pessoas em casa? Nenhuma. Por mais que a pessoa talvez não tenha a postura correta ou a execução correta do exercício, o máximo que ela pode ter é uma dor, né, muscular, porque está fazendo errado, e aí ela vai parar se ela está com dor, e a eficiência do exercício é ser comprometida. Mas será que a eficiência do exercício é tão importante nesse momento? Então, eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm. Porque a própria OMS deu um guia todinho de exercício para fazer em casa. Algumas falaram da dança, e aí a minha sugestão, ou a minha reflexão, ou a minha provocação para vocês é, se isolamento social não, e físico sim, eu preciso garantir que essa minha live, que esse meu WhatsApp, por mais que essa senhora não entenda, ela precisa fazer os 30 minutos. Vocês precisam garantir pelo menos a duração disso. Tá? A intensidade a gente conversa no outro momento. Mas, olha, então eu vou passar 4 exercícios, 2 para membros superiores, 2 para membros inferiores, aí sim, tempo não dá 10 minutos, falta 20. Então eu coloco 4 músicas para ela ouvir antes e 4 depois. Eu dou sugestão. Essa conta tem que fechar 30 minutos. Tudo bem? É o que a gente está trazendo nesse momento para vocês. O que eu trago para vocês também para a gente refletir um pouco? O impacto dessa quarentena, dessa inatividade física em idosos. Esse foi um trabalho que foi apresentado na última reunião de colegiado, que eu também vou deixar aqui para vocês, que é o impacto que tem essa quarentena, principalmente em idosos, nesse período de pandemia. E aí eu gosto muito de artigos que têm análise qualitativa, e aqui tem vários objetivos. Não é um objetivo agora apresentar os dados, e eu vou mostrar para vocês onde isso está, mas elas falam da dificuldade, da tristeza, de por que eles não estavam usando videoaulas ou aulas online. E aí, esse é o novo momento, é o que a Ju falou, né? Nós vamos precisar reinventar. Eu não sei se vocês lembram desse, esse é o professor Rafael Mancini, ele, a parte do programa de São Paulo, ele coordena 2 asilos, e é isso aqui, ele vai dar aula mesmo, numa TV, as pessoas vão ter que se organizar. Eu insisto, talvez os alunos de vocês não tenham sérios problemas com tecnologia, mas se ele tem neto ou sobrinho, isso é resolvido com 2 segundos. Meu filho, aciona minha câmera aí, me ajuda a baixar o vídeo da aula de hoje. Então, a gente consegue até promover atividade física com outros grupos e outras pessoas que estão até dentro de casa e nem conheciam o trabalho de vocês. Qual é a nossa experiência? Eu não sei como foi aí na região de Presidente Prudente, eu preciso resgatar muita coisa ainda da Fabiana. Mas nós demos todo o material para vocês de como combater o sedentarismo dentro de casa. Eu não sei da região de vocês quem participou, mas aqui é o Dr. Vitor fazendo exercício de sunga, de sunguinha e camiseta, lá em Ilha Bela, que a gente não deixa, mas ele sair de lá. Né? O Dr. Guedes fez, eu fiz com a minha família, e o bacana foi, o Dia Mundial da Atividade Física, dentro de casa, deu muito certo. Eu não sei até que ponto vocês participaram, mas anotem aí. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós pedimos para as pessoas se filmarem e fazer seus desafios com a sua família, sozinho, com quem estava dentro de casa. Vocês terem, nós recebemos quase 3.000 vídeos que estão no portal.
sempre pedindo para colocar a hashtag Eu Agitei. Depois vocês me contam se vocês fizeram alguma coisa desse tipo na região de vocês. E aqui está uma amostra, ó. Todo mundo dentro da sua casa, todo mundo fazendo exercício. Tivemos vídeos nacionais, tivemos vídeos internacionais, tivemos criança, tivemos idoso. Eu fiz um desafio entre os interlocutores, quase todos os interlocutores, exceto o presidente prudente, que nós vamos fazer assim que o galera começar fazendo dentro de casa. Alguns pedalaram sozinho, outros fizeram nas suas unidades com os funcionários. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que desafio dentro de casa funciona muito. Pedirem para os netos filmarem para depois postar é uma coisa muito bacana. A gente vai ter só que se reinventar, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente insistir. Nós vamos repetir isso com as nossas, os nossos 2 próximos mega eventos. O que mais que eu gostaria de deixar aqui compartilhado com vocês? Eu preciso trazer para vocês os outros dados que a gente tem publicado em relação a esse momento de pandemia, tentando entender e talvez trazer uma solução para vocês, ou indicadores, ou que pensemos juntos em estratégias de como que esse ambiente é igual. Vocês agora estão dentro da minha casa, né? Eu não vou mexer na câmera, mas vocês estão dentro da minha casa. Então, eu acabei de publicar um artigo, junto com o Erivelto e com o Dr. Vitor, sobre estratégias para se manter fisicamente ativo e seguro dentro de casa, né? Esse artigo já está no grupo de WhatsApp de vocês, é um PDF. E lá tem todas as atividades, ou tudo que a gente reuniu do que o São Paulo está fazendo para a gente conseguir dar essa resposta para esse Covid. Gosto muito deste artigo, ele foi publicado em abril de 2020, que é sobre promoção de atividade física em crianças durante o período de pandemia. Por que eu gostei desse artigo? Já já vocês vão ver. A OMS, a própria OMS, trouxe para a gente uma recomendação de atividade física para crianças de 0 ano até 15, de 1 e 2, de 3 e 4. E aí trouxeram para a gente essa reflexão desse isolamento social, uma vez que as escolas estão fechadas, os parques estão fechados, as escolas estão fechadas, então o que nós podemos fazer? Né? O que a gente sabe é o maior tempo sedentário acumulado dentro de casa da história da humanidade. Então, como nós vamos fazer nesse confinamento com essas crianças que estão menos ativas, né? Principalmente se elas estão com dias sem aulas? A gente já deve esperar no município de vocês 66% dessas crianças assistindo TV ou jogando mais videogame, fora o celular que está associado com tudo isso, né? Então, que nós já esperamos que em crianças, tá? Que são o grupo mais ativo da população que a gente tem, que isso pode chegar a uma diminuição de até 59%. E por que eu gostei muito desse artigo? Porque esse artigo veio da China, basicamente da mesma cidade onde surgiu a pandemia. Então, eles passaram primeiro, né? Então, os efeitos da quarentena crianças que dormiam até mais tarde e acordavam mais tarde, o tempo de tela que aumentou, a atividade física que reduziu, e eu gosto muito de artigo que dê a sugestão ou que traga a ciência para a prática. Aqui tem toda a explicação do que acontece com o nível de atividade física, com a infecção respiratória, circunstância de vida, comportamento e confinamento em casa. E ele vem com dicas. Então, o que os pais e os responsáveis têm que fazer nesse momento de pandemia? Segundo, o que os professores, e aí eu não estou falando para a escola estadual, né, mas tem professor de educação física aqui, o que os professores de educação física, já que não tem quadra nesse momento, e eu acabei de receber que escolas no estado em rodízio só em setembro, o que nós vamos fazer nas nossas aulas até isso acontecer? Qual que é o papel do profissional de saúde, né? E esse artigo traz, olha, esses profissionais de saúde devem reconhecer e recomendar essas diretrizes de atividade física para familiares, cuidadores, e reforçar que isso vai melhorar a saúde, principalmente dessa população que são crianças. E qual que é o papel do governante, né? Que ele deve estimular e promover esses comportamentos saudáveis em estratégias de promoção de saúde. Então, qual que é o papel da mídia? Então, eu estou deixando essa apresentação para vocês
Eu vou parar de compartilhar para vocês entenderem. Nós estamos tentando resolver, gente, uma coisa que já tem solução. Essa pandemia ela vai passar, porque nós estamos falando de um quadro infeccioso. Isso vai passar. Por pior que seja, né? Então, a questão de isolamento e de contato é que vai dizer se a onda vai ser tão grande. Mas nós não devemos nos apavorar. Eu brinquei na minha primeira reunião de colegiado, que as minhas reuniões de colegiado são sempre presenciais, né? E quando eu tive que fazer online, eu falei, gente, é igual bombeiro apagando fogo. Vocês já viram algum bombeiro gritando, fogo, fogo? Não, eles não fazem isso. Né? Então, nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter uma postura de, olha, isso é um quadro infeccioso, 80% das pessoas que vão cometer com vídeo não vão sentir nada. Não vão, viu? Né? Alguns vão desenvolver, vão precisar ter respirador para poder voltar, e alguns, infelizmente, vão a óbito. Mas esse, infelizmente, a óbito não deve ser descartado. Cada pessoa que a gente perde é uma família sem mãe, uma família sem avô. Então, mais um motivo da gente pedir para esse povo em casa cuidar da sua saúde. Então, é essa a reflexão que eu estou fazendo para vocês. E aí, a minha segunda questionamento para vocês é, vocês estão usando o portal? Vocês estão utilizando isso? Vocês estão vendo o site? Alguém responde para mim. Alguém responde para mim se vocês estão vendo a minha tela. Sim, sim. Então, beleza. O site, gente, a gente deixou tudo aqui. O documento da quarentena. Sabe esses slides que eu estou apresentando? Ele está aqui, em reunião de colegiado. Eu não vou mandar. Eu não vou mandar para ninguém, porque está aqui. Eu vou voltar a tratar vocês como nós voltamos de São Pedro. A gente tem uma agenda para tocar e nós vamos tocar independente da pandemia. Então, esses slides bonitinhos que vocês estão vendo, ó, eu vou clicar nessa reunião de colegiado de maio, tá bom? Júnior, você falou muito rápido do slide, eu não entendi nada. Tá aqui, ó. Clique aqui para visualizar ou fazer o download. Vocês vão clicar. E vocês vão baixar esse PowerPoint. E vocês, quando forem falar, vão colocar o logo do município ou o logo do NASP de vocês. Vocês vão vir aqui, ó, e vão pegar os mesmos slides que eu estou apresentando e vão trazer essa informação qualificada para reunião de CIR, para reunião técnica, quando vocês falarem. Tá tudo aqui, ó. Eu não tô, só, é 57 de 146. Eu não vou nem baixar, né? Mas está tudo aqui. Tudo que eu estou falando para vocês está aqui. Né? E aí eu acho que é isso que a gente... Ó, tá aqui, ó. Sociedade Brasileira. Todos os slides estão aqui. Que é uma coisa que eu já tinha conversado com vocês. Segundo, os vídeos estão no grupo. Mas mesmo se não estão, se a Fabiana quiser, ela está num grupo chamado Interlocutores. Está aqui o Vitor explicando o que é o Covid, onde é a inflamação, o que acontece com os alvéolos. Está aqui, ó. É uma questão de vocês clicarem, ó, e ouvir o chefinho falar. Deu para entender? Então, assim, tudo o que vocês precisam saber está aqui. Tudo bem? Eu não vou... e aí eu preciso insistir para que vocês usem o portal. Né? Então, se está lá todo o documento, Júnior, onde está o documento da Secretaria de Estado da Saúde de Atividade Física e Covid? Está aqui, ó. Quarentena sim, sedentarismo não. Logo do governo, logo do Agita, qual que é a norma técnica, o que fazer, os benefícios para o adulto, para o idoso, e todas as referências da onde a gente tirou isso aqui. Então, a minha provocação para vocês nesse momento é, vocês estão utilizando o portal? Que se vocês estiverem utilizando o portal, tudo que vocês precisam saber de relação de promoção de saúde envolvendo nutrição, fisioterapia e a educação física, vocês estão mais que capacitados. Não tem lugar melhor hoje para vocês estarem capacitados do que fazer, como fazer e que cuidados do que o portal. Então, eu estou aqui para lembrar que nós, enquanto coordenação técnica, nós temos que ajudar vocês. Não é para vocês sofrerem sozinhos. Essa é a minha provocação, tá? Aqui ninguém vai carregar a cruz sozinho. Nós vamos carregar a cruz todo mundo junto, até isso passar. Tudo bem?
E ainda trazendo essa reflexão, eu vou terminar minha fala falando da capacitação agora de vocês, porque em algum momento a gente vai precisar ser capacitado. Então, eu informo vocês que o nosso simpósio vai ser online. Então, a nossa crise, que é a oportunidade, vocês vão poder fazer os 6 cursos que a gente conseguiu triplicar o número de cursos. Vão ser 40 professores internacionais falando, num simpósio que vai ser transmitido online no dia 1, 2 e 3. Aí a minha pergunta, nós fizemos live para ajudar a vida de todo mundo. Nós fizemos uma de atividade física, uma explicando só o Covid, outra explicando só o Covid e doenças crônicas. O que eu tenho que fazer de exercício para o diabético, para o hipertenso, para o cardiopata, para o cara que tem problema de colesterol. Nós estamos fazendo até em live, que a gente sempre faz esse vídeo às 8 horas da noite. Nós fizemos um só para a população indígena. Eu não sei se aí no DRS tem algum grupo, algum NASP que cuida da saúde do indígena, mas a gente trouxe uma professora da Unicamp só para explicar o que fazer com a saúde desse indígena. E isso também está gravado e está lá no Instagram. A gente fez um só sobre fisiologia, porque como a gente precisou voltar para a aula de fisiologia, e principalmente de fisiologia do exercício e resposta imune, juntamos o Vitor com um dos melhores fisiologistas que nós temos no Brasil para trazer. E aí a pergunta fica, mas exercício em casa, com 1 quilo, coisas alternativas que a gente pode chamar de atividade física leve funciona? E hoje, às 20 horas, nós vamos lançar. Outra é que qualquer atividade física é bem-vinda. O que nós temos de evidência dessa atividade física muito leve, feita em casa, quais são os parâmetros que elas têm? Então, a gente pede para vocês seguirem a gente mesmo, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no próprio YouTube, para a gente conseguir se capacitar de maneira adequada em relação a esse momento de pandemia. Eu estou aqui, gente, só como porta-voz. Eu acho que eu represento quase que 25 pessoas hoje do Silafisques, entre médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Eu acho que a Marlene já teve a oportunidade de ir na nossa sede. A Fabiana, o ano que vem, vai ter a oportunidade de entender o que é esse Silafisques. Então, o Silafisques é um centro de pesquisa que coordena um programa de atividade física para o Estado. Mas nós estamos aqui para dividir com vocês tudo que a gente pode, nesse momento, auxiliá-los. Então, a minha reflexão fica para vocês qual que é o real problema da situação de vocês do município hoje? Junquerópolis não dá para ser tratado como presidente prudente. Nós temos que ser bombeiros calmos. E a minha reflexão, será que a gente precisa de isolamento social? Eu estou mais que convencido que não. Nós precisamos de isolamento físico. Né? Então, eu não estou usando máscara porque, eu estou dentro de my house. Né? Não tem ninguém perto de mim. Mas quando eu saio de máscara, eu protejo a contaminação da Marlene. Eu não posso... Eu nem vou... Você não dou aula na faculdade, também por aplicativo. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, a gente buscando. Eu já nosso aplicativo Zoom. Se vocês precisarem marcar uma outra reunião, essa vai ficar gravada. Se vocês precisarem de outro momento, nós estamos aqui à disposição. Júnior, não sei se você está ouvindo, mas o áudio ficou muito ruim. Júnior, cortou o áudio. Não estou ouvindo mais o Júnior. Eu também não. Júnior, o áudio ficou muito ruim. A gente não ouviu nada que você falou agora no finalzinho. Nem áudio e nem visualizar mais. Perdemos o Júnior. Ele está... Perdemos o Júnior.
Muito bom.